Boa tarde, meus amores. Essa aula aqui, ela é exclusiva, né? Direcionada, exclusiva não. Essa aula ela é direcionada a todos os alunos, mas em especial a minha turma de quarta-feira matutina da Ari Coelho, tá? Da Unic Ari Coelho. Então, com essa turma, nós estávamos estudando servidor público, né? Nós tínhamos a parte 1 e a parte 2, nós vimos tanto a parte 1, que está na aula 01, quanto a parte 2, que está lá na aula 02, e a 3 e a 4 foi continuação. Na aula 4, né, do nosso encontro 4, tem um trabalhinho, né, algumas questões a serem respondidas sobre o que nós trabalhamos em sala, tá ok? Vocês têm que me enviar para eu poder avaliar como atividade parcial e lançar no portal ainda essa semana. Mas para a gente poder finalizar a questão do servidor público, tem uma parte desse material aí, que são 50 slides, que vocês estão vendo aí, ó, servidor público parte 1, que eu não tratei, que é a organização funcional. Então, nós vamos trabalhar isso aí bem rapidinho, para a gente poder finalizar. Tá lá na parte final desse material, tá? Então, eu vou para lá bem rapidinho, para a gente finalizar. Gente, eu tenho que contar uma coisa. É a segunda vez que eu gravo essa aula, porque a outra eu gravei sem som, acredita? Mas eu vou começar a ficar boa nisso, tá? E tô começando a gostar também, espero que vocês gostem, encontrei essa alternativa nova para a gente poder trabalhar. Então, nesse material aqui, que é o slide 38, já lá no finalzinho, só quero fazer uma observação sobre criação e extinção de cargos públicos. Eu acho que eu não tratei. Cria-se cargo somente mediante lei. Falou de organização funcional, aumento de despesas somente por lei. Já a extinção, que é a eliminação dos cargos, quando eles estão vagos, é possível a extinção de cargos por decretos, resoluções que não seja lei, tá ok? Agora vamos lá no material que eu quero, que é sobre provimento do cargo público, ato pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público. Ele pode ser originário ou derivado, ou seja, originário. O servidor, ele é novo na administração pública, tá? Ou ele é de estatuto diferente. Então, a gente diz que é provimento originário. E o derivado é quando esse servidor tem um vínculo com a administração pública, ele se afasta por algum motivo, daí ele retorna a ocupar o seu cargo. São 6 hipóteses que nós também vamos trabalhar hoje, tá ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o provimento originário. É aquele em que o preenchimento do cargo dá início a uma relação estatutária nova, ou seja, são aqueles casos que eu falo assim, passei num concurso público, estou chegando agora, é meu primeiro cargo, e aí nós temos o provimento originário, ou estou em um outro concurso de um estatuto diferente, tá ok? A nomeação, ela é o ato que materializa o provimento originário. Só que a gente tem que lembrar que não é simplesmente uma nomeação, tá? A investidura é um ato complexo, uma operação complexa que envolve 3 atos. Primeiro, a própria nomeação, que é um ato administrativo que materializa o provimento. Em seguida, nós temos a posse desse servidor. Em particular, o servidor público que é aprovado em concurso, para ele se apresentar e assumir o compromisso, né, dos seus deveres e atribuições, ele tem normalmente o prazo de 30 dias, tá? Para assinar o termo de posse, podendo ser prorrogável por mais 30. Por que eu falo normalmente? Porque vai depender do estatuto. Essa costuma ser a regra. 30 dias, podendo ser prorrogável a pedido do servidor público mais 30. Lembrando que eu estou falando do servidor público efetivo, aquele aprovado mediante concurso público, tá ok? O exercício já é outra etapa, eu tomo a posse, depois eu entro em exercício, que é efetivamente o desempenho das minhas atribuições. Normalmente o estatuto diz que após a posse, o servidor público ele tem 15 dias para se apresentar. Ele só passa a ter direito a perceber o seu vencimento com a entrada em exercício, tá ok? Também a contagem do estágio probatório, a contagem para progressão, a promoção na carreira e outros benefícios que decorrem do decurso de tempo, adicional por tempo de serviço, gratificações, né?
Tudo isso depende da entrada em exercício do servidor, que é aquele momento em que ele se apresenta à repartição pública, né, à unidade setorial e diz, me apresento hoje para poder trabalhar, fui nomeado, já tomei posse, estou prontinha para as minhas atividades, tá ok? Essa é a forma de provimento originário. Agora existe também o derivado, que é aquele em que o cargo é preenchido por alguém que já tem um vínculo anterior com o cargo e ele é sujeito ao mesmo estatuto, tá? O primeiro são 6 opções, como vocês estão vendo aí, promoção, readaptação, recondução, reversão, aproveitamento e reintegração, tá ok? Aqui eu estou falando especificamente do servidor do quadro efetivo, servidor de carreira, tá ok? Vamos lá para o primeiro caso, promoção. Gente, promoção são servidores de quadro de carreira, ou seja, servidores comissionados, eles são ocupantes de cargos isolados. Olha só, está aqui, olha, cargos isolados não se aplica, porque o critério de escolha é político, é uma relação de confiança, né? Não tem um aspecto da profissionalidade e da qualificação. A promoção, ela visa justamente isso, a qualificação permanente do servidor, que de acordo com o que ele vai se qualificando, preenchendo os requisitos de tempos de acordo com o estatuto, ele vai progredir na carreira, nós chamamos de promoção. Olha só, aplica-se a cargos escalonados em carreira e sempre refere-se ao progresso dentro da mesma carreira. Ou seja, prestei concurso público para procuradora do município, eu vou progredir na minha carreira de procuradora, com as minhas qualificações, as minhas pós-graduações lato sensu, estrito sensu, respeitando os requisitos de tempo, né, e de horas de carga horária do meu estatuto, tá ok? O próximo, do que nós estamos falando mesmo? Só para poder lembrar, formas, né, de investidura, de provimento derivado do cargo público, ok? Readaptação. Gente, a readaptação, ela necessita, acima de tudo, de perícia, tá? São aqueles casos em que o servidor, no exercício das suas atribuições, ele sofre uma limitação física ou psíquica. O Instituto da Readaptação, ela tende a evitar a inatividade do servidor de forma desnecessária. É aquele servidor que, embora ele tenha uma limitação física ou psíquica, ele ainda pode contribuir muito para a administração pública, então não seria interessante colocá-lo para inatividade, ou seja, proporcionar uma readaptação das suas funções. Por isso a necessidade de perícia. Eu coloquei o exemplo aí, o policial, né, que teve um membro amputado e ele precisa ser readaptado num novo cargo condizente com as suas limitações físicas, com, por exemplo, atribuições mais burocráticas e administrativas. Isso também se aplica muito ao professor, que dada alguma das suas limitações, ele não possa estar em sala de aula, mas ele pode desenvolver outras atividades dentro da escola condizente com a sua readaptação, tá ok? Ou seja, evitar a inatividade. Recondução, meus amores. Recondução, isso aqui é muito interessante. Retorno do servidor que tem estabilidade ao cargo que ocupava anteriormente, tá? Bem, o que ocorre? Nós temos a inabilitação em estágio probatório relativa a outro cargo. O que significa isso? Alguns estatutos, eles prevêem, e José dos Santos Carvalho Filho diz que isso tem que existir em todos os estatutos modernos, porque hoje as pessoas, elas já são chamadas de concurseiras, elas estão estudando constantemente e buscando algo melhor. Isso é uma forma de segurar, de trazer o servidor bom, o servidor competente. Como assim, professor? Explica. Olha só, eu presto concurso para analista do judiciário, e aí eu estou estudando e passo um concurso para defensora pública, né? Então eu peço para eu me afastar do cargo que eu estou de analista, isso tem que ter previsão no estatuto, né? Peço a vacância desse cargo para eu poder ocupar, tomar posse no cargo de defensora. E aí eu ingresso no cargo de defensora
e não tenho sucesso nessa carreira, né? Eu não estou apta a desenvolver essa carreira, não era isso que eu queria. E aí eu desejo voltar para o meu cargo de analista. Como eu havia pedido a vacância e tem previsão no estatuto, eu tenho esse prazo aí de 3 anos para retornar. Então eu volto lá e falo assim, gente, eu quero o meu cargo, a minha vaga novamente, que eu prestei o concurso público, estou aqui. Parece brincadeira, né? Mas isso aqui é um caso concreto. Apareceu uma vez uma matéria no jornal em que a servidora ela se sentia feliz como analista do judiciário, para você ver que é uma questão de vocação, muito bacana isso, tá? E também mostra que nem tudo é querer perceber um salário maior também, a gente tem que estar feliz na profissão, tá ok? A outra forma é reintegração de outro servidor ao cargo do qual teve que se afastar por algum motivo, esse servidor pediu afastamento, tá? Para tratar de assuntos particulares, alguma coisa assim, e ele retorna às suas atividades. Então, isso é recondução, tá ok? E aí nós temos outras formas também, que é tratada por José dos Santos Carvalho Filho, que é o reingresso. Aí já é um pouco diferente, né? É o retorno do servidor ao serviço público pela ocorrência de determinado fato jurídico previsto no Estatuto Funcional. Nós também temos 3 opções aí de acontecimento. A primeira dela é reintegração. O servidor retorna ao seu cargo após ter sido reconhecida a ilegalidade de sua demissão. Gente, chama atenção aqui para 2 palavrinhas importantes, né? Demissão. Demissão é uma penalidade ante o cometimento de uma infração administrativa em que ocorre um processo administrativo disciplinar conduzido pela administração pública, pela autoridade competente daquele servidor público, ele foi demitido. Demissão é a penalidade mais grave prevista no Estatuto. Ocorre que ele considera isso injusto, desproporcional e demanda judicialmente pedindo anulação do PAD e a sua reintegração ao seu cargo, tá ok? E aí, de forma liminar ou definitiva, ele é reconduzido ao seu cargo, ou seja, ocorre uma reintegração a esse cargo, às suas atribuições. Lembrando que somente por decisão judicial, ok? O próximo passo é o aproveitamento, que é outro instituto previsto na Constituição. Ou seja, a administração pública decorrente do artigo 18 da Constituição Federal tem liberdade para se organizar em termos de estrutura e em termos de função. E dentro dessa reestruturação da administração pública, poderá o gestor, por exemplo, declarar extinto ou desnecessário alguns cargos. Você presta o concurso público e de repente o seu cargo é declarado extinto, atividades, declarada aquelas atividades meio, em que ocorre a terceirização. Pois então, como eu havia dito, quando a gente presta um concurso público, o que nós temos de direito adquirido? Estabilidade, constitucionalmente, e redutibilidade do vencimento. As demais não existe direito adquirido ao regime jurídico, há vários benefícios em que tudo isso pode ser alterado pela administração pública em nome da supremacia do interesse público da coletividade. Então, nesse caso, quando um cargo ele é declarado extinto, o servidor ele ocorre com ele o aproveitamento, ou seja, uma nova lei vai promover um reenquadramento das suas atribuições, das suas funções, compatíveis com os vencimentos recebidos. Enquanto isso não ocorre, é muito difícil. Uma reestruturação, normalmente isso já vem junto. Enquanto não ocorre esse aproveitamento, a Constituição prevê que ele pode perceber os seus vencimentos de forma proporcional até que isso ocorra, tá ok? Então, trata-se de uma previsão constitucional. O último caso é a reversão, meus amores. A reversão ela é interessante. É aquele servidor que foi declarado inativo. Seja inativo de forma temporária ou definitiva. No primeiro caso, é inatividade temporária. É aquele servidor que ele não pode ter o seu reaproveitamento, a sua limitação
física e psíquica, requer um afastamento total do cargo. Depois, reestabelecidas suas condições mediante perícia, tá? Ele retorna às suas atividades, né? É aquele clássico aposentadoria por invalidez, tá ok? Agora, o segundo é naquele caso em que o servidor ele entende que ele preencheu os requisitos de tempo e idade. Quero aposentar de forma definitiva, quero curtir minha praia agora, né? Viver de sol e cervejinha, que é muito bom, né? Agora a gente não tá podendo, nós temos que ficar em casa, mas é assim. Ocorre que esse servidor acredita que aposentou. Só que aí o seu processo de aposentadoria, embora ele já esteja recebendo, é levado ao Tribunal de Contas para homologação. E o tribunal verifica um vício de ilegalidade, né? Ou seja, não preencheu o requisito de tempo ou de idade, algum aspecto que não homologa a aposentadoria e diz, filho, você tem que voltar para a atividade. E aí ocorre que a gente chama de reversão, né? E aí até que se preencha o tempo necessário, tá ok? Então, visto as formas de investidura originário, provimento originário e derivado, só para a gente poder finalizar, vamos falar da vacância do cargo. O que é vacância? Fato administrativo funcional que indica que determinado cargo público não está provido, ou seja, está vago, apto a ser preenchido. Quando que isso ocorre? Item A, exoneração, item B, demissão. Qual que é a diferença? Item A, exoneração, é uma liberalidade, ou seja, estou no cargo, não quero, não tenho mais interesse, não aconteceu nada, partiu de mim, quero sair do cargo, no caso, servidor efetivo, vou pedir minha exoneração. Demissão. Demissão é uma penalidade gravíssima, tá ok? Também ocorre a vacância do cargo. Agora, eu chamo a atenção para o item, olha aqui, vou até marcar aqui, tá? O item transferência, peraí, deixa eu pegar aqui, transferência e ascensão, vamos riscar aí. Transferência e ascensão não é mais permitido, tá? Por quê? Seria aqueles casos de concurso interno. Eu presto concurso para agente administrativo. E aí eu quero crescer dentro da administração pública e chegar a ser procuradora do município, através de seletivos internos, se chama ascensão ou desejo de ser transferida. Gente, isso não é possível mais na administração pública. Hoje, se você quer uma carreira diferente, você tem que prestar concurso público, ok? Promoção eu já falei, readaptação também, nós já conversamos sobre, que é uma forma de provimento derivado, essas duas, aposentadoria, eu acho que está muito claro, e falecimento também, são as formas de vacância, ou seja, em que o cargo, ele é declarado, ele possui uma vaga que não está preenchida. Dito isso, finalizamos por aqui. Pessoal da turma de quarta-feira, Ari Coelho, Direito Administrativo, Administração Pública, vocês têm umas questões aí a serem respondidas e remetidas via e-mail para mim. Está lá na aula 4, tá ok? Essa videoaula também estará na aula 4 do Encontro 4 do portal do AVA da Unic, tá? Croton. Beijo!